Olá! Faço um convite para você que trabalha com psicoterapia. Venha conhecer o nosso protocolo de dessensibilização imediata, denominado Protocolo Terapêutico MDI. Com esse protocolo terapêutico, é possível reverter os quadros de ansiedade, depressão e síndrome do pânico em apenas 6 semanas. O nosso protocolo tem como sua abordagem central a abordagem da psicologia clínica, baseada na terapia cognitivo-comportamental, mais conhecida como TCC. A abordagem TCC é a prática da psicologia clínica que possui maiores evidências científicas. Ela foi criada a partir da linha do behaviorismo, desenvolvida exclusivamente nos laboratórios de pesquisa das universidades. Ela abrange técnicas que permitem tanto a extinção do medo condicionado quanto a regulação cognitiva das emoções. Em nosso protocolo terapêutico, também utilizamos outras ferramentas, tais como EMDR, Brainspotting e Mindfulness. Primeiramente vamos falar do EMDR, ferramenta desenvolvida pela professora e cientista norte-americana Francine Shapiro, através da dessensibilização e do reprocessamento das memórias traumáticas. Utilizamos exercícios com movimentos oculares ou estímulos sensoriais bilaterais. Ao mesmo tempo, induzimos os pacientes a invocar as suas memórias desadaptativas. Dessa forma, é possível proporcionar ao paciente um tratamento de excelência para o transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Agora vamos apresentar a ferramenta terapêutica mundialmente conhecida como Brainspotting. O criador é um psicoterapeuta nova-iorquino que utilizava nas suas terapias a ferramenta EMDR para tratar seus pacientes. David Grant modernizou e incluiu novos elementos nos processos para aprimorar a ferramenta EMDR. E por último, a ferramenta terapêutica Mindfulness. Essa técnica tem como seu foco principal induzir a atenção plena com exercícios de relaxamento muscular e respiração diafragmática. Curso do protocolo terapêutico MDI, rapidez e eficácia no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada e na síndrome do pânico. Olá, eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e hoje eu quero contar um pouquinho para você sobre como funcionam as crenças segundo a terapia cognitivo-comportamental. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre como é que é a forma de pensar na terapia cognitivo-comportamental. Falamos sobre a influência dos pensamentos sobre as nossas emoções e sobre as nossas ações no nosso dia a dia. Hoje nós vamos descobrir de onde esses pensamentos que são disfuncionais surgem. Aaron Beck, o pai da TCC, ele fala que as nossas crenças centrais, ou seja, aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos e que às vezes a gente nem percebe, que está lá dentro de nós, que está por trás de tudo aquilo que a gente sente, é que influencia o nosso pensamento. E ele classificou essas crenças como crenças centrais e crenças intermediárias. São das crenças intermediárias que vêm esses pensamentos distorcidos. E ele falou também que essas crenças, elas geralmente são em relação a nós mesmos, aos outros, que são as pessoas que mais têm importância para nós, as pessoas mais próximas, por exemplo, os nossos pais, nossos tios, amigos, marido, né? As pessoas que estão mais próximas de nós, e as crenças também se relacionam ao mundo em geral, a como a gente acha que o mundo nos enxerga. E ele diz que quando a gente consegue descobrir qual a crença que mais nos atrapalha, a gente consegue ter mais controle sobre o nosso pensamento. E é aí que está a forma com que a terapia cognitivo-comportamental pode atuar na vida das pessoas e transformar aqueles pensamentos que fazem mal em pensamentos que nos fazem bem. Aaron Beck fala o seguinte, que nós podemos ter 3 crenças disfuncionais que podem trazer muitos prejuízos para nossas vidas. A crença de desamor, de desvalor e de abandono. A pessoa que tem muito forte dentro dela a crença de desamor, ela vai acreditar que ela não é capaz de ser amada, que as pessoas não gostam dela,
que ela não é uma pessoa benquista nos ambientes onde ela está e, consequentemente, os pensamentos que ela vai ter são sempre pensamentos de que ela não é suficientemente querida. Ela vai, às vezes, para uma reunião com os amigos e chega nessa reunião com os amigos, as pessoas olham para ela e ela acha que todo mundo está falando mal, está falando da roupa que ela está usando, não está achando o assunto dela interessante. Só que aquilo toma uma dimensão tão grande que acaba atrapalhando a vida no trabalho dela, por conta daquela crença que ela já tem lá dentro, que ela não pode ser amada. Agora imagina a outra possibilidade, a pessoa que tem uma crença muito forte de desvalor, ela vai estar sempre muito preocupada com as capacidades profissionais dela, ela vai estar sempre olhando para si mesma e achando que ela não vai dar conta, que ela não vai ser um bom profissional, que ela não vai ser competente para fazer uma determinada tarefa. Isso vai atrapalhar bastante a vida no trabalho, é claro, mas também a vida afetiva, porque uma pessoa que tem aquela sensação que é sempre incapaz, ela não vai ser feliz. E na outra situação, a pessoa que tem uma crença de abandono, geralmente são aquelas pessoas que acham que precisam de estar ligadas a outras pessoas o tempo todo para poder sobreviver. Imagine uma mulher que se casa, que está no início do casamento, mas que não consegue se separar da mãe, que quer levar a mãe para dentro da própria casa porque acredita que não consegue tocar a sua família sozinha e tocar as rotinas da casa sozinha. Imagina uma pessoa que sente que não consegue trabalhar se não tiver um chefe que realmente diga tudo o que ela tem que fazer. Ou então se não tem um colega que seja muito amigo e que esteja sempre dando apoio para ela, para que ela realmente tenha sucesso. Essas pessoas sofrem muito, porque elas acabam sempre buscando, às vezes até com sofrimento, com toda a força que tem, o apoio em outro. Dentro desse formato de terapia, o psicólogo vai ajudar o paciente a descobrir quais são as crenças que estão influenciando esses pensamentos disfuncionais. E a partir daí, a pessoa começa a mudar a forma de enxergar o mundo que está ao seu redor. Eu brinco sempre com os meus pacientes, é como se a gente começasse a colocar um outro óculos. As pessoas depressivas geralmente colocam um óculos muito escuro, tudo fica cinza, tudo fica preto, tudo fica ruim. O mundo é ruim, os outros que estão ao seu redor são pessoas que não gostam dela ou que são ruins para com ela, e ela mesma olha para si mesma e se reprova, acha que tudo que ela já fez na vida nada é bom. A partir desses conhecimentos e dessa percepção de que ela tem uma crença que é uma crença distorcida, uma crença disfuncional e que, por sua vez, influencia o pensamento dela e faz com que ela veja tudo de uma maneira distorcida e disfuncional também, ela consegue parar, pensar sobre aquilo e transformar aquele pensamento que antes era ruim em um pensamento que seja positivo e que traga emoções que sejam agradáveis. Porque se nós temos emoções agradáveis, as nossas ações também são agradáveis e quando nós fazemos algo positivo em relação ao outro, o outro vai devolver para nós também reações que são positivas. A partir da mudança em nós mesmos, nós podemos mudar o contexto onde nós estamos, mudar a relação que nós estabelecemos com o outro. Bom, é isso que eu quero contar para você hoje, espero que tenha ajudado e se você tiver um pouquinho mais de curiosidade sobre o assunto, mande a sua pergunta aqui embaixo. Esse é o seu cérebro. Ele se divide em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O hemisfério esquerdo é o lento, é o hemisfério da linguagem, ele é lógico, ele é linear. Veja só, pense numa praia com uma areia branca, um mar bonito, azulzinho, num dia de sol. Veja quanto tempo levou para eu descrever essa foto para você. Mas se eu apenas te mostrar a foto, a velocidade de percepção é outra, porque o hemisfério direito é o hemisfério rápido. Também é considerado o hemisfério simbólico ou metafórico. Nisso nós podemos perceber as diferenças entre os dois hemisférios. A maior parte dos traumas fica alojado no hemisfério direito.
O cérebro também se divide em mais 3 partes. A primeira delas é a parte corporal, que é o sistema autônomo. Essa parte do cérebro faz o seu corpo funcionar sem precisar pensar. Por exemplo, você não precisa ficar pensando, inspira, expira, inspira, expira. Por quê? Porque seu cérebro faz isso automaticamente. Ele faz isso autonomamente. Você também não precisa ficar se preocupando com a pressão arterial, porque isso é uma coisa que o seu cérebro faz sozinho. A segunda parte do seu cérebro é a parte emocional, é o sistema límbico. É aqui que literalmente mora o perigo. Veja só, o que é a ansiedade? A ansiedade é a sensação de perigo, e é aqui nessa parte do cérebro que ele realmente mora. Então, quando a gente faz terapia MDR, o que nós queremos fazer? Ajudar a acalmar este sistema límbico que às vezes fica em alerta por causa do perigo real, mas um perigo real que já passou. A terceira parte é o cérebro cognitivo. Aqui é que você pensa. Descartes nos fez um desfavor enorme e nos atrasou 200 anos quando ele falou: penso, logo existo. Não é bem assim. Freud tinha razão, a gente não é só um pensamento, a gente tem muita coisa inconsciente. Então, essa é a parte do cérebro que faz com que você possa pensar, registrar o pensamento e, obviamente, é a parte consciente. Então, como você pode ver, 2/3 do cérebro é inconsciente. Essa área todinha do cérebro é inacessível por você diretamente, diferente da parte cognitiva. Aqui é a área de Broca, é a parte verbal, é aqui que fica a parte da linguagem. Lembra que eu falei que esse hemisfério é linear, é lento? Pois é aqui que fica também a parte da linguagem. Então a gente vê que é uma parte muito pequenininha em relação a todo o cérebro que existe. Então, o que é que o MDR faz? Imagine que você esteja fazendo a terapia MDR. Nós vamos pedir para você pensar naquilo. Aquela lembrança ruim, aquela coisa difícil que estamos trabalhando. Então, pense na imagem, nas crenças, nas emoções e nas sensações. Isso que a gente chama de imagem também pode ser considerado o ingresso sensorial, porque às vezes também tem a ver com cheiro ou com outros aspectos da percepção. Então, isso aqui serve para a gente abrir o arquivo cerebral, ou ter ingresso, ter acesso àquela lembrança, para a gente saber onde é que isso fica no seu cérebro. Então, enquanto você pensa naquilo, a gente vai pedir para você mexer os olhos de forma que você possa ter essa estimulação bilateral. Nem sempre tem que ser visual, mas neste caso a gente vai fazer de conta que estamos fazendo a estimulação bilateral visual. Não dá para explicar tudo o que acontece dentro do cérebro quando isso acontece, mas você consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Então, enquanto você vai pensando naquilo e mexendo os olhos, o cérebro começa a linkar a lembrança com a parte da fala, com os pensamentos, com as emoções, com as sensações corporais. E isso vai dissolvendo, vai metabolizando a lembrança, de forma que no final você fica com uma lembrança mais arrumada, mais ajeitadinha. Em vez de ser aquela coisa ruim, a lembrança agora está arrumada. Não vou dizer que virou uma lembrança feliz, porque a gente nem sempre consegue transformar uma tragédia em algo bom. Mas vira algo que perde a capacidade de te fazer mal. Dissolve aquela carga negativa, aquela dor, aquele sofrimento que está vinculado à sua lembrança. Você conhece as novas terapias com base no cérebro? Existem várias delas. E o Brain Spotting é uma dessas terapias revolucionárias, que tem por base os mais novos conceitos da neurociência e resultados em pouquíssimas sessões. Parece mentira, não é? Eu também não acreditei, até que vi os resultados em mim mesmo e nos meus próprios clientes. Resultados rápidos e duradouros, extremamente efetivos. Eu, Cristiane Ramos, neuropsicóloga e treinadora de Brain Spotting, vim hoje, neste vídeo,
mostrar para vocês as maravilhas do Brainspotting, o que é, como foi descoberto e os benefícios que tem dado para tantas pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês nessa série de vídeos como você, psicólogo, psiquiatra, que trabalha nessa área psi, pode ajudar o seu cliente a destravar bloqueios, questões complexas de difícil resolução, utilizando o potencial de autocura do paciente. Por isso que os resultados são tão rápidos e efetivos. Num clima de sintonia e muita empatia, você consegue levar o seu cliente a resultados fantásticos e muito rápidos. Acompanhe com a gente. Vamos nessa? O Brainspotting é uma palavra em inglês que vem do brain, cérebro, spot, ponto, local. Ele tem como lema: para onde você olha, afeta o que você sente. É uma frase que David Grant, descobridor do Brainspotting, nos trouxe porque o terapeuta que tem por base essas terapias está voltado com seu olhar o tempo inteiro para o sistema nervoso do seu paciente, buscando sempre uma coerência entre ativação e relaxamento, né? Para que consiga o paciente entrar no equilíbrio. Então, David Grant descobriu o Brainspotting em 2003 e desde então tem realizado mensurações, pesquisas que ajudem a perceber o quão efetivo e eficaz tem sido o Brainspotting. O David é PhD em psicoterapia, ele é palestrante, escritor, já escreveu algumas peças e, acima de tudo, é um grande humanitário. Tem ajudado pessoas em eventos traumáticos durante esses 30 anos da sua carreira, não apenas nos Estados Unidos, em Nova York, que é a cidade que ele habita, mas no mundo inteiro. E um dos trabalhos que ele fez, além do 11 de setembro, ele participou também de um trabalho muito importante numa das piores tragédias nos Estados Unidos, que foi em 14 de dezembro de 2012, quando um jovem de 20 anos entrou na cidade do interior dos Estados Unidos e massacrou várias crianças e funcionários que ali estavam presentes, causando um terrorismo no mundo inteiro, pânico e pavor. E depois esse jovem ainda suicidou-se. O que leva uma pessoa a essa situação? Quais os desastres causados no psiquismo dessas famílias, né, dessas pessoas que sobreviveram a essa tragédia? O Instituto nos Estados Unidos realizou, né, uma pesquisa, inclusive mostrando, depois de 4 anos, né, porque essa pesquisa foi realizada no ano passado, o quanto as pessoas que sofreram esse trauma e foram auxiliados por diferentes abordagens de psicoterapia, como a gente pode ver aqui no slide, o resultado dessas pesquisas. Em 2012, os traumatizados e todos aqueles familiares que passaram por essas questões foram auxiliados por diferentes abordagens, como nós podemos ver aqui. E, ao serem perguntados qual abordagem que mais o ajudou efetivamente após esses 4 anos de tratamento, porque essa pesquisa foi realizada em 2016, nós vemos que o Brainspotting foi para o topo da lista. Então, os resultados demonstraram que o Brainspotting foi a modalidade de terapia mais efetiva usado em Newton St. Hook, nesta cidade, com sobreviventes, mostrando então o quanto o Brainspotting pode efetivamente ajudar nesse tipo de situação tão difícil como uma tragédia dessa. Nós temos hoje a facilidade de ter, apesar de Brainspotting ainda ser uma terapia muito nova, livros que David já escreveu e temos traduzidos no Brasil. Na época que eu me formei, a gente não tinha essas facilidades todas. Tem muito material ainda em inglês e, felizmente, nós já temos 2 preciosidades que podem nos ajudar, facilmente encontradas online, para tanto os profissionais quanto aquele que busca ser beneficiado com essas técnicas poderem aprofundar os seus estudos. O Brainspotting, ele vai muito além da psicoterapia individual clínica.
Nós podemos usar o BrainSpore como filosofia de vida, como uma forma de sabermos como lidarmos com nossos familiares, como lidarmos com a nossa equipe de trabalho, né, como convivermos em comunidade, além de todo um trabalho voltado à criatividade, ao esporte, buscando também desbloqueios dessa área mais criativa no nosso cérebro. Tudo está lá. Então, o que o BrainSporing nos traz? O que é exatamente o BrainSporing? Como a gente pode ver aqui no slide, o BrainSporing é uma psicoterapia. Ela explora o campo visual. Porque nós sabemos que os olhos têm ligação direta através do nervo óptico com o meio do cérebro, um cérebro mais primitivo, subcortical, que se encontra, onde encontra-se a sabedoria para a busca da sobrevivência do corpo. Então, quando se traz um tema a ser trabalhado com o BrainSporing, nós observamos aquele tema, delimitamos aquele tema e focamos aquele tema. Aquele tema vai gerar uma ativação pelo contato que a pessoa está tendo com ele no corpo, e essas sensações corporais, elas são fundamentais para nos trazer a memória traumática, e ao encontrar uma posição ocular equivalente a essas sensações, que nós fazemos isso, né, utilizando uma ponteira, a partir do momento que pedimos para o cliente observar o corpo, focar a atenção no corpo e olhar para um lado, olhar para o outro lado, nós vamos encontrando a posição ocular relevante, coerente com essa sensação do corpo, que foi trago pelo tema a ser trabalhado. Isso faz com que o cérebro tenha mais foco e consiga escanear e encontrar onde que se encontra a origem do trauma, a cápsula daquela situação difícil que ele não está conseguindo resolver dessa vez, para que ele consiga, neste ambiente agora, com muita sintonia, segurança e confiança, dar conta de realizar aquilo que ele não conseguiu fazer no momento anterior, onde ele vivenciou o trauma. Porque o cérebro está sempre nos ajudando a resolver esses problemas e a encontrarmos a coerência. Porque é isso que o BrainSporing nos promove, a coerência entre a ativação simpática e parasimpática, né? Aquilo, onde é que está o problema e agora a solução. Então, nosso sistema nervoso precisa sempre estar em coerência. E é isso que nós estamos buscando com o BrainSporing. No nosso próximo vídeo, nós iremos falar sobre os procedimentos básicos iniciais para explicar como ocorre o BrainSporing. Através de um estudo de caso, nós vamos compreender e ilustrar melhor essa situação. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da iniciativa Mindfulness e essa aí é você praticando Mindfulness. Bom, aí do seu lado está o seu cérebro, é mais ou menos assim que ele se parece. E hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre Mindfulness e o seu cérebro. Se um cientista fosse te mostrar um cérebro de verdade, ele se pareceria mais ou menos com isso. Tá, não é a coisa mais bonita do mundo, mas ele é muito importante para você. Dentro da sua cabeça, o seu cérebro é mais ou menos assim. O cérebro é um organismo bastante complexo. Por isso, nós dividimos o cérebro em diferentes regiões para poder entender melhor a relação entre o cérebro e todo o nosso corpo. Aí, por exemplo, é o sistema límbico. É o lugar onde são processadas as emoções. Essa é uma área muito importante do nosso organismo. Atrás da nossa testa tem uma outra área do nosso cérebro que é considerada uma área nobre, que é onde são processadas as nossas cognições e pensamentos, onde está, por exemplo, a nossa capacidade de tomar decisões ou de inibir comportamentos indesejáveis. Entre essas duas estruturas, existem outras regiões do cérebro que são muito importantes e que estão tentando fazer, digamos assim, o meio de campo entre emoção e razão. Bom, é mais ou menos isso.
nós dependemos do equilíbrio desse sistema, do equilíbrio entre razão e emoção. Nós precisamos que todas essas áreas do nosso cérebro estejam funcionando adequadamente. O grande problema é esse aí, dá uma olhada. Quem é que não se identifica com essa imagem? Milhões de coisas para fazer ao mesmo tempo. Nos disseram que a tal da multitarefa era algo muito bom, que veio para nos ajudar. Tudo bem, digamos até que sim, mas também, junto com todo esse excesso de atividade, vem o quê? Vem exaustão e adoecimento. Quem nunca experimentou isso? Vamos lá voltar para o cérebro e tentar entender o que acontece com o nosso cérebro quando nós estamos assim, completamente estressados. Bem, lembra da região das emoções que ficam ali bem mais próximo da base do cérebro? Essa região fica sobrecarregada. E estando sobrecarregada, ela entra, digamos assim, em curto-circuito. O monstro do estresse toma conta de todo o nosso cérebro. Ele se torna, digamos assim, o rei do pedaço. E o grande problema com isso é que quando isso acontece, essas outras regiões do nosso cérebro, que são muito importantes, elas adormecem, começam a trabalhar de maneira lenta, ineficiente. E isso, claro, é um grande problema. Qual é a consequência que vocês imaginam que isso leva? Bom, a consequência é que nossa capacidade de raciocinar, julgar, tomar decisões de maneira mais organizada, ela fica completamente comprometida. Sinal vermelho. Ficamos escravos das nossas emoções. Bom, você pode já imaginar o que vai acontecer com você quando você fica escravo do estresse. É mais ou menos isso, não é mesmo? Pois então, nós entramos em um ciclo interminável, onde mais estresse gera mais adoecimento. E aí nós estamos falando de adoecimento físico e mental. Bom, como então restabelecer esse equilíbrio? Qual seria a solução? Como restabelecer o bem-estar no organismo? Claro, existem diversas soluções. Você pode começar a fazer atividade física e pode começar a praticar uma yoga. Bom, mas eu imagino que nesse momento você já deve estar pensando que precisa de ajuda. Eu vou tentar te ajudar. Existem muitas maneiras, como eu te falei. Eu trabalho com uma técnica, me especializei no Reino Unido para trabalhar com uma técnica que se chama Mindfulness. Mindfulness, digamos assim, é uma prática científica de regulação da atenção, que tem uma certa inspiração na meditação, como você pode ver. Veja bem, são 30 anos, 3 décadas de pesquisas científicas demonstrando que Mindfulness funciona como uma verdadeira musculação do cérebro. Hoje nós temos resultados com estudos de neuroimagem super avançados, mostrando que Mindfulness consegue restabelecer a regulação emocional e fazer com que o estresse não seja mais o rei do pedaço, a única solução. Claro, ele ainda vai estar presente lá, mas olha só, ele não parece mais tão assustador assim, não é mesmo?